Fala galera, que é o João. Então, continuando essa série de vídeos diários aqui no meu canal até a data do Enem, né? Do Enem de 2025. Eu pensei nessa data porque sempre na época do Enem são períodos muito marcantes para mim, né? Porque por 6 anos, 7 anos por aí, essa data sempre determinou muitas coisas na minha vida. Determinou se eu seria aprovado ou não, determinou se eu poderia descansar ou não, determinou várias coisas. E eu pensei assim, cara, eu posso não estar fazendo o Enem mais, né, porque eu passei em medicina já, mas eu vou fazer uma espécie de desafio aqui comigo mesmo, que eu vou postar conteúdos todos os dias, até a data do Enem, falando sobre temas que eu acho interessante, ideias que eu acho interessante passar aqui pra vocês, fazendo alguns vlogs, passando realmente um conteúdo de valor que eu acho que vai agregar a vida de vocês. Lógico, dentro daquilo que eu tô vivendo, dentro das minhas experiências, daquilo que eu sei, daquilo que eu tô aprendendo. E eu olho para esse desafio com muito carinho porque eu vejo um processo de construção de várias ideias e personalidade, construção de uma autoridade. Eu desenvolvo aqui minha oratória, meu jeito de explicar as coisas também. Me coloco sempre com relação à produção de conteúdo aqui na internet, que eu acho que é uma coisa muito importante para os dias atuais. Inclusive, eu já falei aqui no meu canal sobre você gravar seu próprio processo de estudos, como isso pode ser importante para você, como isso pode transformar seu processo de estudos e tudo mais. Eu acho que é um tema muito interessante que vale a pena assistir. E eu vou regravar também sobre isso no futuro. Vou gravar de novo. Sempre que eu achar importante, eu vou fazer isso. Bom, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre cuidar do sono. Cara, esse é um assunto que é muito óbvio, que as pessoas já viram mil e centenas de outros vídeos aí relacionados a isso aqui no YouTube. Mas eu não gostaria de deixar o meu público aqui, o pessoal que me assiste todos os dias, sem esse conteúdo. E eu acho assim, por mais que seja óbvio, seja um negócio muito batido e tudo mais, tem que ser falado, tem que ser comentado, tem que ser discutido, tem que ser relembrado. Porque muitas coisas a gente já sabe, muitas e muitas coisas. Inclusive, no ano que eu passei, eu assinei um cursinho de uns caras aí muito bons, né? Tudo mais, o pessoal do Olastro. E assim, eu fiquei meio assim, eu sou muito grato a eles, né, tudo mais, me ajudaram bastante. Mas tudo que eles falavam, eu de certa forma já sabia. Eles só falavam do jeito deles e de uma forma diferente, mas assim, era exatamente aquilo que eu já sabia, mas foi excelente pra mim. Excelente porque, por mais que eu soubesse, eles me relembraram e me explicaram de uma forma diferente, a ponto de, cara, pelo jeito que eles me explicaram, pelo fato de eu já saber e pelo fato de eu ter lembrado, agora eu consigo aplicar na minha vida de uma forma diferente. E tá aí então o porquê de mais um conteúdo relacionado a sono pra vocês. Porque eu acho que o sono, cara, ele é extremamente importante. Agora que eu tô ficando um pouco mais velho, né, dá pra ver aí, tô com 25 anos, né, tô chegando nos 26. E eu tô lidando com coisas mais complexas na minha vida. Eu tô trabalhando mais, tô estudando mais, né, tô organizando mais minha vida em todos os sentidos. Tô malhando mais, tô treinando, tô ficando mais forte, tô ficando mais esperto, tô treinando jiu-jitsu, treino boxe, muay thai e tudo mais. E eu percebi que eu tô ficando cansado, coisa que eu não ficava antes. Talvez porque eu não me estimulasse tanto antes, assim, né, não tivesse com tantas coisas para fazer, ou talvez porque eu mesmo dormindo errado antes, eu consegui me recuperar porque eu tava mais novo. Então eu não sei, eu acho que é multifatorial nesse sentido. Acho que pode ser as duas coisas, inclusive. Tanto porque eu tava mais novo, tanto porque eu não fazia tantas coisas. E agora que eu tô, de certa forma, mais velho, ainda tô muito novo, né? Mas assim, agora que eu tô mais velho e tô fazendo mais coisas e coisas mais complexas que exigem mais de mim, pessoas precisam de mim, eu preciso ser um bom médico, eu preciso trabalhar aqui todos os dias e tudo mais, eu tô percebendo que eu tô ficando cansado. Cara, como o sono é importante. E daí eu pensei assim, cara, eu preciso falar isso pro pessoal aqui do canal justamente porque o sono vai determinar muitas coisas na sua vida. Entendeu? Inclusive eu tô lendo esse livro aqui, Roberto Lente, 100 bilhões de neurônios, do meu módulo de neurologia da ESCS, né? Tô passando pelo sistema nervoso agora. E ele fala exatamente sobre a quantidade de estímulo sensorial que vai determinar quando o sono vai aparecer ou não. E que quando a gente tem a menor quantidade de estímulo sensorial aparecendo, seja de barulho, seja de toque, seja de qualquer outra coisa, estímulo tátil, né, e tudo mais,
ou distensão abdominal, enfim, uma série de coisas, o sono aparece. E eu pensei assim, cara, pra gente cuidar do nosso sono dentro de um processo cognitivo verdadeiro, assim, de aprendizagem e tudo mais relacionados ali ao corpo mamilar, enfim, uma série de estruturas neuronais que eu vou trazer para vocês aqui depois. Pra gente cuidar da nossa memória de verdade, a gente precisa de um sono bom para várias coisas. Primeiro, para regeneração. Cara, não tem como você estudar de verdade, estudar muito, estudar forte, de um jeito que eu já expliquei aqui no vídeo, né? Um comentário, esse vídeo fez muito sucesso, inclusive, né? Passou de 1000 visualizações. Que eu falo do César Cielo, assim, se você estuda forte todos os dias, se você treina forte todos os dias, você não treina forte nunca. Isso é uma verdade, por quê? Porque o treinar forte, o estudar forte, ele necessita um processo regenerativo forte também. Muitas vezes até numa intensidade maior. Justamente porque, se você estuda muito, cara, você precisa descansar muito, você precisa deixar a sua mente não ficar sobrecarregada com aquele tanto de conhecimento. Você tem que deixar a sua mente realmente resfriar. É como se você estivesse forçando o motor a aprender e tudo mais, a lidar com questões difíceis, a lidar com conceitos difíceis, revisar, trazer memórias, ideias, fazer raciocínios e tudo mais. Você superaquecesse a sua mente e o processo de resfriamento da sua mente é dormindo. Mas não só dormindo, né? Tem um processo de lazer envolvido, mas, cara, dormir é uma das melhores coisas que você pode fazer pro seu cérebro, inclusive sonecas. Vale a pena a gente pensar em sonecas também dentro de uma sessão de estudo. Por exemplo, pô, você estudou 4 horas ali, fez uma sessão de 4 horas, almoçou, vale a pena você descansar 30 minutos, dormindo mesmo. Não é mexendo no celular, não é mexendo no TikTok, não é fazendo nada, é dormindo, apagando assim, em geral. Justamente porque quando você acorda, você toma aquele cafezinho, cara, você tá pronto para uma sessão da tarde ali de muito estudo. E vale a pena você pensar nisso, mas eu tô pensando assim, no sono à noite mesmo. Quando a gente fala do sono à noite, você tem que pensar em... Eu tô lendo algumas coisas aqui, né? Você tem que pensar em uns cuidados pré-sono, ou seja, antes de você dormir, o que você precisa fazer? Pô, eu sei que antes de dormir eu tenho que tirar um pouco aqui as luzes amarelas. Ou das luzes brancas, eu tenho que já começar a ver umas luzes amarelas. Eu tenho que deixar de ver meu TikTok, meu Instagram e tudo mais, meu YouTube, que isso pode me hiperestimular, pode me deixar tipo, motivado à noite quando eu preciso dormir. Eu sei que eu preciso ler um livro, uma leitura um pouco mais difícil pode dar sono. É um ótimo sonífero, inclusive, livros difíceis, livros um pouco, assim, né? Livros muito interessantes podem ser estimulantes também, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar num banho, na verdade, né? Pô, vou tomar um banho mais quente para eu dar uma relaxada no meu dia que foi muito estressante. Tenho que comer antes, tenho que manter um pouco, minimamente hidratado para não ter que ficar levantando à noite. Esses são os cuidados pré-sono que são essenciais. Pensa assim, cara, isso vai me fazer dormir melhor? Eu acho que 3 horas antes do seu horário de dormir você já tem que pensar nisso. E outra coisa, a gente sempre fala, não, é de 7 a 9 horas de sono, tá? Mas não é só isso. Isso depende, isso varia, depende do quanto desgastante foi o seu dia. Então, se foi um dia que você treinou muito bem, que você fez muitos exercícios, fez o simulado, revisou muito, conversou com muitas pessoas, você precisa dormir mais, é normal. E você também precisa pensar no horário. Pô, você faz sentido. Pô, eu tô dormindo 10 horas por noite, vamos pensar assim. Mas eu durmo 3 horas da manhã e acordo 1 hora da tarde. Não faz sentido, entendeu? Esse é um processo que não tá te fazendo bem, entendeu? E lógico que isso é muito individual. Mas, quando a gente pensa em cuidados com o horário do sono, vale a pena pensar também em quando você vai iniciar e quando você vai terminar. Cuidados durante o sono também. Por exemplo, você tem que dormir com uma roupa limpa, certo? Você tem que dormir com uma roupa limpa, uma roupa confortável, uma temperatura boa. Você não pode deixar que nenhum barulho te atrapalhe durante seu sono. Não pode deixar que a luz entre durante a noite, por exemplo, uma luz do poste e tudo mais. Então, durante o sono, você precisa ter esses cuidados também. Pô, uma roupa boa, um travesseiro bom, um bom cobertor, uma boa temperatura. E os cuidados pós-sono, que são essenciais. Assim, pô, você vai acordar, você vai fazer o quê? Já vai mexer no Instagram? Já vai mexer no TikTok? Não, pô. Levanta, lava o rosto, faz aquela skincare. Pô, pega um sol, se você tem esse privilégio, né? Às vezes essas pessoas trabalham, tem que pegar ônibus, mas assim, eu tô falando pra quem consegue. E também adeque isso aqui à sua realidade. Pega um sol, converse com as pessoas que você ama, faça um bom café da manhã, beba bastante água, faça um devocional. Esses cuidados pós-sono são tão bons também quanto todos os outros. E vale muito a pena você cuidar de tudo isso para você ter um processo de aprendizagem eficiente. Esse vídeo ficou maior que os outros, mas eu gostaria de falar tudo isso, se fez sentido para você. Não esquece de curtir, de comentar esse vídeo e de se inscrever no canal. E se você tem interesse no processo de mentoria para o Enem, é só me chamar no link da descrição que a gente troca uma ideia sobre. É um processo em que eu uso toda a minha experiência estudando para o Enem, me preparando para as provas,
para acompanhar as pessoas frente aos desafios que elas têm na própria vida, beleza? Então, se você tem interesse nesse processo de alguém podendo te ajudar a enxergar muitas vezes as coisas que você não enxerga e tudo mais, te relembrando coisas que são importantes para sua trajetória, me chama aí no link da descrição que a gente troca uma ideia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer outros vídeos sobre isso, né, ao longo desse meu desafio aí, com certeza, à medida que eu for estudando também. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E é isso. Até a próxima. Valeu. Fui.